queridos amigos e queridas amigas, meus cumprimentos a todos que nos assistem, particularmente e especialmente aos amigos do Centro Espírita Maria Imaculada, para a qual essa palestra está sendo encaminhada, para cuja casa essa palestra está sendo encaminhada e para aqueles que mourejam, que elaboram nessa casa admirável que eu conheço pessoalmente, Centro Espírita esse, localizado aqui na cidade de Salvador. Minhas saudações a todo o pessoal do Maria Imaculada, a todo o corpo de trabalhadores, na pessoa de Paulo de Tarso, que é sempre o porta-voz do convite que me foi formulado, e é uma grata honra, uma grata satisfação estar falando nessa modalidade virtual agora para os queridos amigos desse Centro Espírita admirável, venerando e que me dá muita alegria quando eu visito pessoalmente. Narra a tradição cultural da filosofia da Grécia Antiga, particularmente do período helênico, que Licurgo, o célebre filósofo ateniense, orador, que foi convidado para fazer uma palestra, uma apresentação a respeito do tema educação no anfiteatro de Atenas, anfiteatro grego, por demais conhecido. Licurgo, portanto, foi solicitado que apresentasse a sua peça de oratória e, graças a isso, para surpresa geral, uma vez que ele era um orador muito capaz, muito hábil e que não necessitava de grandes períodos de preparação, porque tinha já a sua bagagem cultural, a sua sabedoria, e para surpresa geral, Licurgo solicitou dos seus porta-vozes, dos seus interlocutores que haviam lhe convidado para essa palestra, um período de 6 meses de duração para a preparação dela. E depois desse período, Licurgo apresentou-se no anfiteatro que estava lotado para ver a palavra inspirada do orador que sempre arrebatava multidões. Ele chegou no anfiteatro trazendo um trabalhador braçal que carregava 2 jaulas com força, jaulas pesadas. Colocou as 2 jaulas ali, uma espécie de 2 gaiolas ali, diante da expectação da multidão, que ali ficava de alguma forma surpresa com aquela movimentação, na expectativa do que iria ocorrer logo mais. Licurgo, sorridente, impassível, pediu que abrisse a porta da gaiola, da jaula 1, e depois abrisse a porta da gaiola 2. Liberou, portanto, um cão de uma gaiola e uma lebre de outra gaiola. O cão correu quase que desesperado na direção da lebre e estraçalhou-a em alguns minutos, deixando a lebre transformada em vísceras expostas, em sangue, em carne, em decomposição, que ele começa a, inclusive, se alimentar. A multidão fica chocada, é tomada de surpresa e fica estupidificada com aquela cena dantesca. E Licurgo continua impassível. E depois de alguns minutos, dado o impacto que gerou propositadamente no público, ele pediu que liberasse o segundo cão e a segunda lebre. E depois que o fez o trabalhador braçal, a multidão que esperava um outro espetáculo de horror e de morte, ficou surpresa quando viu o cão se aproximar da lebre como se fosse um amigo dela, lamber-lhe as patas, correr atrás dela, brincar e se enrolar ali no chão, como se fossem velhos conhecidos. Licurgo, então, para surpresa de todos, começa a falar sobre educação. Esse grande filósofo, orador grego, começa a dizer que o primeiro cão e o segundo cão são praticamente iguais, têm a mesma idade, receberam a mesma alimentação, cresceram no mesmo ambiente. A diferença do primeiro para o segundo, acrescenta o grande filósofo, é que o segundo foi educado e o primeiro não. Ali estava colocada de maneira excepcional a excelência da educação, e Licurgo discorre sobre a educação, realçando o papel da família na formação do sujeito,
na constituição do indivíduo, no amadurecimento da criatura, para que ela seja um cidadão, para que ela seja uma criatura íntegra e possa atuar com consciência, com liberdade e com sabedoria na sociedade. A psicanálise já havia dito há alguns anos a respeito da tese de que há um poder por demais importante, da influência que existe das figuras adultas, especialmente as figuras parentais, sobre a criança, sobre o sujeito em formação. É uma tese muito ventilada, muito debatida, muito discorrida no cenário da psicanálise freudiana e dos discípulos de Freud diretos. E a psicanálise é taxativa em demonstrar que há um poder que essas figuras parentais de origem, especialmente os pais, sobre a criança, que às vezes marca o sujeito para toda a vida. O indivíduo traz consigo aqueles moldes mentais dessas referências, mesmo quando essas referências não são modelos a serem seguidos, não são referências a serem copiadas, mas ainda assim ficam essas referências com as quais, de alguma forma, ele vai se relacionar ao longo da vida, diz a psicanálise, e vai ser afetado, contaminado por essas referências, seja na relação com o próximo, seja nas relações conjugais, afetivas, sexuais, com os parceiros, em termos aí conjugais, em que esses moldes mentais formam um modelo de homem ou de mulher fantasiado e às vezes esperado na parceria amorosa a dois, seja mais tarde na relação da maternidade e da paternidade, quando a criatura vai vivenciar o papel de paternidade ou de maternidade que um dia foi habitado pelos seus pais. E se há uma relação conflitiva com relação ao pai ou relação à mãe, muitas vezes, na postura de mãe e de pai, aquele sujeito que foi objeto dessa relação conflitiva pode, de alguma forma, dizendo a psicanálise, ser afetado, ser influenciado por esses moldes mentais, esses modelos mentais inconscientes que o sujeito carrega. A ponto da psicanálise dizer que as escolhas amorosas que os sujeitos muitas vezes fazem têm a ver com essas referências originais, seja para reproduzir e repetir o modelo da mãe que o menino viu em casa, o modelo do pai que a menina viu em casa, ou assim por diante, ou em outras formas de orientação sexual, através das parcerias afetivas, seja justamente para se contrapor a esses modelos, rejeitando tudo aquilo que parece com a mãe ou com o pai, quando eram figuras aversivas, quando eram figuras que precisavam ser rechaçadas, que precisavam ser reprimidas do inconsciente. A verdade é que a história que contamos inicialmente de Licurgo fala da educação, do papel, do poder da educação, mas fala sobretudo da importância dos vínculos familiares. Porque se nos animais esses, que no caso do cão e de outros mamíferos, praticamente quase todos os mamíferos com 1 ano de idade já chegou na vida adulta, já procriam entre si, inclusive às vezes genitores com a prole, que tem uma infância muito curta, portanto, que tem uma fase inicial muito curta. E ainda assim o papel de influência, de domesticação, de educação é capaz de gerar, portanto, hábitos diferenciados no mesmo cão da mesma espécie. Imaginemos no ser humano, cujo repertório comportamental é mais complexo, cujas características psicológicas e a complexidade emocional e de comportamento é praticamente infinita e que exige de nós reflexão, pensamento, etc. Vamos constatar que a história de Licurgo, embora fale de educação, fala muito mais do papel preponderante. A partir da educação, a conclusão, a consequência, é o papel preponderante dos pais ou das figuras de cuidado em relação às crianças. E é por essa razão que esse raciocínio nos leva à importância dos vínculos familiares, dos laços familiares, para entendermos como as criaturas funcionam. E é por essa razão também que a gente vê que a psicologia e a psicanálise de maneira específica constatam que em boa parte dos casos de pessoas violentas, de pessoas agressivas, de pessoas que se tornam serial killers ou psicopatas
que geram crimes hediondos, quase sempre, muitas vezes, foram crianças maltratadas na infância. Examinemos a vida de alguns deles. Examine-se a vida desses grandes homens tiranos de todas as épocas. Dessas personalidades hediondas que geraram genocídio, que geraram horror. E veremos, na maioria dos casos, uma criança abusada, uma criança violentada, uma criança maltratada. E graças ao ódio que cultivaram, das figuras de referência que cuidaram, ou melhor, que maltrataram eles, devolve esse ódio num ódio contra a sociedade que eles detestaram, que eles detestam, e devolve como sentimento de vingança esse ódio reprimido na infância como destruição em massa. É claro que não justifica a atitude na vida adulta, mas pelo menos explica que há traços, há origens, há referências, há heranças, gênesis para comportamentos tão hediondos que a humanidade às vezes se assusta e que tem a ver com a formação infantil, tem a ver com padrões que são estabelecidos na formação do ser humano, no seu processo de desenvolvimento do ponto de vista psicológico, do ponto de vista humano, do ponto de vista social. O ser humano é o animal que tem a infância mais larga, cuja infância é mais longa. Porque o ser humano tem uma primeira infância, tem uma segunda infância, tem uma pré-adolescência, tem uma adolescência. E não é por acaso que a natureza assim fez, assim proporcionou. Para que haja tempo de convivência, nessa fase de formação do sujeito em que a estrutura neurológica está se formando, graças à qual o indivíduo é mais suscetível às influências, às sugestões, às induções de outras pessoas mais amadurecidas biologicamente, mais amadurecidas na experiência material, que possam guiá-las, que possam direcioná-las, e elas são mais suscetíveis, como dizia a doutora Maria Montessori, a notável pedagoga italiana, cuja tese de doutorado fala sobre a mente absorvente do ser infantil. A criança tem uma mente absorvente que assimila o discurso e, sobretudo, os exemplos, a conduta que o sujeito se permite no dia a dia, que vai formando a natureza da criança, que ela vai internalizando e que vai vendo, vai crescendo no seu dia a dia. É por essa razão que a família tem um papel especial, tem um papel preponderante, a ponto de Will Durant, historiador americano, que escreveu 40 obras, 40 volumes de toda a história da civilização. Ele, com sua esposa e a equipe, fez a história da civilização, escreveu 40 volumes. E nas conclusões, uma das conclusões que mais me chama a atenção, ele vai dizer que toda vez, ao longo da história, que as sociedades das épocas, ao longo das épocas, negligenciou e desvalorizou o papel da família, a sociedade caminhou para o caos. Foi assim, por exemplo, na Grécia Antiga, quando Atenas e Esparta começaram a estabelecer guerra, inclusive com outras cidades-estados, e então as crianças eram encaminhadas ao Estado, especialmente os indivíduos masculinos, que eram trabalhados para serem guerreiros e formar os exércitos para ir para a guerra, e a mulher, que não tinha muito valor, muita importância na situação do momento, na conceituação da época, era criada para procriar, para reproduzir, para gerar mais cidadãos para a guerra. Esparta, especialmente, Atenas ainda tinha a educação para a arte, para o artesão, para a cultura, mas essa condição fez com que a sociedade grega não conseguisse sobreviver. Foi assim em Roma, quando o patriciado romano negligenciou a tarefa de cuidar dos filhos, abandonando-os e indo para as orgias das casas palacianas, para os espetáculos e para as farras, deixando os filhos na mão dos escravos esclarecidos intelectual e culturalmente, escravos que sabiam o idioma grego, por exemplo, que sabiam a comédia, a tragédia, a filosofia e que eram responsáveis por educar os filhos do patriciado. Daí esses escravos eram chamados de pedagogos, surgiria a expressão pedagogos. Mas quando a família foi negligenciada pelo patriciado romano, a sociedade romana, a cultura romana,
não conseguiu sobreviver. Defende Will Durant que foi assim em todas as épocas. Quando a Idade Média estabeleceu o slogan: quando o sangue sai, o conhecimento entra, através dos métodos catequéticos, os métodos violentos, os métodos castradores, os métodos perturbadores religiosos para educar os filhos que eram encaminhados quase sempre ao poder religioso. A primeira filha no monastério, o primeiro filho se tornava padre, sacerdote, e assim por diante. Veremos que a Idade Média não conseguiu sobreviver, naturalmente a idade considerada das trevas por conta desse paradigma, dessa imagem. Foi assim mais recente, no movimento da contracultura, no movimento de sociedade alternativa, como cantavam as músicas populares da época, década de 60 e 70, da contracultura do século XX. Foi assim quando esses jovens europeus americanos, em especial, também brasileiros, mas europeus americanos especialmente, gritavam a respeito de uma outra cultura para se contrapor à guerra do Vietnã, e fizeram aí a propaganda do movimento hippie, de uma contracultura, e defendiam, sustentavam a ideia de que a família, o casamento, são instituições ultrapassadas, são instituições obsoletas, são padrões e conceitos que já estão superados, que já estão datados. Como estavam errados eles, como estavam errados. Não podiam estar mais errados. Afinal, a família, quanto mais o tempo passa, mais é valorizada. A família do século XX, apesar de tudo isso, a família do século XXI, apesar de tudo isso, é mais valorizada do que a família do século XV, do século XIV. Afinal, século XIV, século XV, a infância não era considerada como infância, era uma adulta em miniatura. Os filhos muitas vezes eram abandonados. As mortes das mulheres por infecção puerperal deixavam filhos abandonados. Os maridos que se casavam com outras pessoas abandonavam filhos em orfanatos. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, esse extraordinário francês que tanto contribuiu com a educação, teve 5 filhos e colocou 5 no orfanato, os abandonou, porque era cultural. E ao longo dos tempos, as pessoas muitas vezes tinham a noção de família como sendo apenas do patrimônio, o casamento como junção de patrimônio, arranjo entre famílias, negociação entre famílias e acordo de paz entre especialmente os nobres, os poderosos, e ao longo dos tempos esse conceito foi ainda mais fortalecendo pelo chamado casamento com amor. Diz, aliás, o pensador francês Luc Ferry, que o casamento por amor acabou fortalecendo os laços familiares. No passado, casar por amor era considerado uma coisa muito frágil. Ninguém casava por amor porque isso era arriscado, casava por patrimônio, etc. Com o tempo, a ideia do casamento por amor, ou seja, por eleição, por escolha, apesar de possibilitar a escolha de romper os laços, justamente fortalecer os laços, apesar da capacidade, da multiplicidade de separações, ainda assim a família é um conceito cada vez mais valorizado, cada vez mais forte. Como diz Luc Ferry, é provável que a família seja o sagrado da pós-modernidade. A ideia de sagrado tem a ver com alguma coisa que é tão importante que a pessoa dá a vida. No passado, se dava a vida por religião, a pessoa sacrificava, dava a própria vida por uma religião, por exemplo, por uma igreja. No passado, se dava a vida por uma revolução política, seja de esquerda, a revolução social, em prol do bem-estar social, da igualdade, seja da direita, em defesa da pátria, da nação, dos valores nacionalistas. Luc Ferry vai dizer que quase sempre não se defende mais essas ideias hoje, quase sempre nós não temos hoje pessoas que defendem ardorosamente morrer por uma igreja ou morrer por um ideal político-social, mas muita gente morreria pela própria família, para salvar, por exemplo, a própria família. O Luc Ferry vai dizer que a ideia de sagrado é aquele valor que a pessoa é capaz de dar à sua própria vida, se sacrificar. Daí sacrificar, né? Sagrado. Sagrado tem a ver com sacro ofício, né? Ofício sagrado, sacrifício é ofício sagrado. Daí o sagrado no passado era sacrifício de animais, sacrifício, holocausto, tem oferenda aos deuses, né? E vai dizer Luc Ferry que esse sacro ofício sagrado, portanto, a ideia de sagrado está associada hoje à família, pela qual muitos de nós morreria se fosse necessário. A doutrina espírita não deixou de examinar a questão familiar. Vai dizer o Espiritismo que a família
tem também processos e aspectos espirituais. Que o seio familiar é um conjunto de seres espirituais. Não é apenas um conjunto de laços biológicos, como diz as ciências naturais, e agora, mais modernamente, um conjunto de genomas, de DNA, de genes e de cromossomos, de genética, de vínculos genéticos da mesma árvore genealógica. Não é também, segundo as ciências sociais materialistas, de Emile Durkheim a Max Weber, não é a família apenas um laço social, um grupo de vínculos sociais, um arranjo social, e não é apenas também, de acordo com a psicanálise, o reduto onde se formam os laços simbólicos e a estruturação do ego. Não apenas isso, além dos laços simbólicos, além dos laços sociais, além dos laços genéticos e biológicos. A família é também um conjunto de laços espirituais, vínculos de natureza espiritual. Por quê? Porque o conjunto familiar não é apenas um conjunto material de seres corpóreos, mas são espíritos imortais, com vínculos muitas vezes do passado, com heranças espirituais, com vínculos com outras mentes espirituais fora do corpo e que ali se aglutinam, formando conexões psíquicas e também vinculações comportamentais. O Espiritismo vem explicar que na família reúnem-se ali espíritos com necessidades evolutivas, com projetos em comum. Nós não temos a família que merecemos. Eu costumo brincar dizendo que se merecesse, merecia uma coisa bem pior. Mas a gente não tem a família que merece. A gente tem a família de que necessita para crescer, para evoluir, para progredir. A família vincula, portanto, ali laços, seja laços do passado, harmônicos, afetivos, simpáticos, como laços do passado, antipáticos, que tem hostilidade, que tem pendências, que tem compromissos negativos, que tem problemas para serem solucionados. Allan Kardec vai perguntar aos espíritos no item 695 da obra O Livro dos Espíritos a seguinte colocação: o casamento, isto é, a união de dois seres, é contrário à lei da natureza? E os espíritos respondem de uma forma fantástica que abarca o universo inteiro em uma frase. Os espíritos dizem: é um progresso na marcha da humanidade. Quando os espíritos respondem essa questão, eles estão respondendo não apenas ao casamento no sentido do vínculo, que é uma experiência que aprimora aquele casal, ou seja, uma resposta especificamente para o caso particular de um casal que se casa, mas sobretudo está falando na ideia de monogamia, portanto está falando no casamento no sentido aí do coletivo, antropológico, no sentido de conquista coletiva, social e humana, como sendo um progresso na marcha da humanidade. Os espíritos respondem para os dois aspectos. O aspecto mais individual, o casamento de dois seres, e um aspecto mais coletivo, a instauração da prática monogâmica nas sociedades humanas. É um progresso na marcha da humanidade. Olha só a resposta que o mundo espiritual dá. E aí Kardec, no item seguinte, pergunta: que pensar da abolição do casamento? E os espíritos respondem mais ou menos assim: voltar-se-ia à vida dos animais. E Kardec tem uma nota dizendo que se retrocedermos na poligamia, as relações sexuais seriam fortuitas, as relações amorosas seriam fortuitamente sexuais, o que geraria muito mais vínculos pela sensação, pelo instinto e pelo primarismo, do que pelo afeto, pelo amor e pelos vínculos dos laços sociais, porque são os laços sociais que fomentam o progresso do sujeito. E aqui eu gostaria de destacar isso. São os laços sociais que fomentam o aprimoramento. Eu, sozinho, evoluo intelectualmente,
Porque os espíritos dizem, a gente sabe que a gente evolui tanto intelectualmente como moralmente. A palavra intelectual aqui não é no sentido de titulação acadêmica ou de aprimoramento científico apenas, não, tá? De inteligência lógico-matemática, por exemplo. Não. O progresso intelectual tem a ver com o progresso do discernimento do espírito, do pensar, do raciocinar, do refletir. Esse é o progresso intelectual. E o progresso moral é o progresso dos sentimentos, né? Então, são, portanto, aí essas duas asas que Emmanuel vai chamar sabedoria e amor. Essas duas asas que formam ali, sintetizam, digamos assim, a evolução, o crescimento, o progresso do espírito. Ora bem, eu sozinho, no âmbito da sabedoria, do conhecimento, do intelecto, consigo evoluir sozinho. Basta eu ler, basta eu estudar, basta eu ter um esforço autodidata, eu consigo crescer, consigo progredir. Hoje, eu até no notebook, nos aparelhos, muito bem. Mas para eu evoluir no âmbito dos sentimentos, moralmente, eu preciso do próximo. Eu não consigo evoluir sozinho. Daí o indivíduo que se refugia, por exemplo, no deserto, ele pode até amadurecer um pouco o autocontrole, o controle de si mesmo, a respiração, a meditação, mas tem uma parte desse progresso espiritual, dessa transcendência, que ele nunca vai conseguir no deserto. Porque tem uma parte das virtudes que ele só consegue conquistar nele, tem uma parte da luz que ele tem que acender no mundo íntimo dele, e essa luz só consegue ser acesa no exercício, no treinamento, através dos relacionamentos com o próximo. Os relacionamentos com o outro. O relacionamento com o outro me faz progredir. Porque quando eu permito que o outro se relacione comigo, mesmo que seja socialmente, mesmo que seja fraternalmente, quando eu permito, eu preciso abrir mão de parte do meu ego para permitir que o outro também se manifeste. No relacionamento eu falo e eu escuto. E às vezes eu escuto coisas que eu não gosto. E às vezes o outro escuta coisas que ele não gosta. Então no relacionamento existe sempre possibilidade de atritos. E esse atrito possibilita o exercício de virtudes. Como é que eu vou exercitar e conquistar a virtude da paciência sozinho? Bom, ter paciência consigo mesmo, muito bem, que já é um negócio difícil. Mas é fácil ter paciência consigo mesmo sozinho sem ser incomodado. Agora, a virtude da paciência forte, aquela que a gente conquista, é aquela que é inquebrantável diante das alfinetadas e das provocações alheias. E eu só consigo desenvolver esse padrão de comportamento no exercício com o outro. O outro, diz Emmanuel, é a escada que me conduz a Deus. O outro, seja o outro numa relação harmônica de simpatia, de afeto, onde a gente troca afeto, a gente compartilha amor recíproco, e esse afeto faz a gente crescer também espiritualmente, seja nas experiências desagradáveis de desafeto, de convivência difícil, que também a gente faz crescer. Qualquer relacionamento faz a gente crescer na interação com o próximo. Na interação com o próximo, porque possibilita ali o exercício de virtudes, o exercício de ouvir, de escutar, o exercício de respeitar a diferença, de aceitar o outro como ele é, e às vezes não aceitar, e às vezes se atritar. E essa paciência que eu vou desenvolvendo com o outro é uma luz que eu vou irradiando com o outro, mas que quando o outro sai, fica comigo. E quando fica comigo, aí sim eu tenho uma luz da paciência que irradia em relação a mim mesmo. E aí eu consigo ter paciência comigo mesmo. O perdão, a compaixão que eu dou para o meu próximo é um perfume que eu atiro, mas quem fica perfumado sou eu. É uma luz que eu acendo, mas eu é que me ilumino primeiro. Somente isso é desenvolvido na convivência. E quanto mais é próxima a relação, mais exige. Exige cada vez mais. Porque quanto mais próxima a relação, mais possibilidade de atritar e mais os nossos defeitos, as nossas imperfeições e as nossas virtudes são colocados à prova. São colocados à prova. Por isso que as relações íntimas, familiares são desafiantes. As relações conjugais, relações amorosas, matrimoniais, porque as relações conjugais são a base de toda a família.
A relação conjugal é a base da estrutura familiar. É claro que há exceções quando há chamadas produções independentes, quando a mulher quer ser mãe e aí se organiza para ser mãe sozinha, mãe solteira, mas isso são experiências mais excepcionais, né, mais raras, e ainda assim há uma formação familiar ali, mas de maneira geral a gente vê, na maioria dos casos, que a base da família é o vínculo conjugal. E o vínculo conjugal já é desafiante, porque são duas pessoas de estruturas diferentes, de história de vida diferente que começam a conviver. E essa convivência muitas vezes possibilita atritos. E é por isso que é difícil, na convivência a dois matrimonial, pelo casamento, os indivíduos se manterem apenas pelo apaixonamento, apenas pelo desejo sexual. E olha que o desejo sexual pode ser um laço muito forte que vincula o casal, né? A gente vê isso comumente, mas uma relação plena, uma relação intensa, uma relação que não seja um casamento que é um casamento mais ou menos, né? Ou um casamento que seja um casamento meia boca, né? Um casamento, um pseudo-casamento, né? Que é aquele casamento que é um acordo de paz, você fica na sua, eu fico na minha, nenhum dos dois incomoda ninguém, e a gente finge que convive fraternalmente, né? Aí é fácil ficar tranquilo, né? Mas o casamento como convivência mesmo, como construção de projetos juntos, com diálogo, com atritos, sempre tem atritos. Sempre tem atritos. O casamento que não tem atrito, desconfie. Agora, é claro que os atritos não precisa ser um atrito que leve a pessoa à delegacia para dar queixa. Pode ser atritos que sejam de diferenças, mas vai haver diferenças. Vai haver, pode ser a alma mais angelical de todas, mas vai haver diferenças no casal, vai haver formas de entender diferente alguns temas. Condução na educação dos filhos, às vezes pensam diferente, aí chegam a um comum acordo, a um consenso, né? E isso tudo é difícil, desgasta, bate cabeça, mas é isso que dá maturidade ao espírito. Só assim é que dá maturidade ao espírito. Como diz o espírito amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo, são as 1000 alfinetadas do dia a dia que faz o espírito progredir. Porque a gente acha que a gente vai ficar evoluído quando a gente assim fizer uma caridade assim, alguém fotografar e colocar no Facebook, aí aquela caridade e a pessoa vai ficar evoluída. Não, a evolução do espírito não é vista, não é percebida ao público, não é olhada, não é aplaudida, não tem curtida, não tem compartilhada na rede social. A evolução do espírito é interior, então ninguém vê, ninguém aplaude, não tem uma vitória no mundo. A verdadeira evolução do espírito é invisível. O reino dos céus não vem com as aparências exteriores, disse Jesus. É um aprimoramento interior, ninguém vê as renúncias que a pessoa faz, as lutas interiores que ela faz para se superar. O bom combate, como afirmava o apóstolo Paulo. Então, são, portanto, experiências internas. São, portanto, desafios e oportunidades, como diz o nosso tema. Laços familiares, desafios e oportunidade. Portanto, nessa relação com o próximo eu vou me desenvolvendo. É na relação com o próximo que eu treino, que eu exercito o perdão. Como é que eu vou exercitar o perdão? Como é que eu vou conquistar a virtude da misericórdia, do perdão, se não diante dos pequenos perdões do dia a dia? Não é perdão das grandes ofensas, não. Os pequenos perdões, a tolerância ali, a compreensão acolá, o relevar em alguns casos, né, que vai me fazendo amadurecer como sujeito, amadurecer como pessoa, né? E isso exige, portanto, aí empenho, esforço, disciplina, que vai proporcionando a transformação moral do sujeito para melhor. Allan Kardec, novamente, após os itens que eu citei, que estão na lei de reprodução, o casamento, a abolição do casamento, ele volta à questão da família, no item 775, já no capítulo Lei de Sociedade, olha só, onde ele vai dizer que, perguntando aos espíritos, que seria para a sociedade se ocorresse o relaxamento dos laços familiares. Ele nem falou quebra dos laços familiares, ele falou relaxamento, ele foi até generoso. Relaxamento dos laços familiares. E os espíritos respondem uma recrudescência, um retorno ao egoísmo. E Allan Kardec, então, tem uma nota
no item 774, um item anterior, que ele diz assim: os laços sociais são indispensáveis ao progresso. É o que a gente está falando. Os laços sociais são indispensáveis ao progresso. O progresso do espírito não vai ser completo se não houver vínculo com o próximo, se não houver relacionamentos com o próximo. Porque há uma parte desse progresso que eu faço sozinho, mas há uma parte dessa evolução que eu só faço com o outro, em interação com o outro. Por isso que a proposta de Jesus era toda ela como eu lidar com o meu próximo, como eu tratar o próximo. É onde Jesus centralizou toda a sua doutrina. Porque meditação, interiorização, transcendência, respiração, chakra, mediunidade, transe espiritual, outros missionários vieram à Terra e ensinaram essas coisas. Mas a lição mais difícil Jesus nos ensinou, que é como eu lido com o meu próximo. Porque o próximo, diz a psicologia, é o elemento que me faz também me conhecer e me reconhecer. Tanto é que os indivíduos que se isolam durante muito tempo podem se alienar, perdem a referência, porque o próximo me ajuda a me identificar a partir das semelhanças, quando eu me identifico, e a partir das semelhanças, das diferenças, quando eu me desidentifico e percebo aquilo que eu sou a partir daquilo que eu não sou. O próximo é uma espécie de espelho, né? Daí a figura do terapeuta na prática psicoterápica, ele funciona como uma espécie de espelho para o paciente. O terapeuta ali, ele age como uma espécie de espelho para que o paciente possa se conhecer cada vez mais a partir do acompanhamento e da condução do terapeuta. Olha só. Então, nós vemos, portanto, Kardec dizendo nessa nota que os laços sociais fomentam o progresso. E Kardec continua dizendo, e os laços de família fortalecem os laços sociais. Trocando em miúdos. Se os laços sociais são essenciais para produzir a evolução do espírito, e os laços de família são aqueles que sustentam e que fortalecem os laços sociais, a gente pode dizer que se há uma sociedade preconceituosa é porque as famílias são. Se há uma sociedade generosa é porque as famílias são. A sociedade nossa revela, em boa parte, como são as nossas famílias, que são micro-sociedades. Então a família tem essa condição. E pensando sobre esse assunto, pensando sobre essas questões do Livro dos Espíritos, 2 sobre casamento na lei de reprodução, 2 sobre família, ou 2 ou mais sobre família na lei de sociedade, eu cheguei à conclusão que na família existem 2 leis divinas. 2 leis divinas. Uma lei material e uma lei moral. A lei material, a partir da lei de reprodução, que tem um aspecto material, mas a lei material é a consanguinidade. São os laços corporais, os laços carnais, né, que fazem ali a consanguinidade. Essa é a lei material, ainda que haja filhos adotivos, ainda que haja vinculações que não fiquem apenas circunscritas aos laços carnais, mas via de regra, genericamente falando, sempre há vínculos ali materiais, né? Vínculos materiais de alguma natureza com algumas pessoas, ainda que seja o casal na união dos sexos, que também é uma lei material, diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma lei material, reprodução, família, convivência física, consanguinidade, vinculação consanguínea, biológica, e há uma segunda lei, que é uma lei moral, que é a lei social, a lei de sociedade, que são os laços sociais. Uma tem a ver com a estrutura material, que é mais ou menos relativa, mas que está submetida à consanguinidade, e a outra são vínculos sociais que os indivíduos estabelecem, evoluem, crescem na convivência. São 2 leis, portanto, que fazem ali laço social a partir do laço, portanto, material, de uma coabitação material, mas tudo isso para produzir a vivência de uma outra lei moral ainda maior, que é a lei de amor. Porque a partir da convivência é que o indivíduo treina amor. Só se ama quando se convive, quando se tolera, quando se respeita, quando compartilha a vida com o outro, é que a gente ama. Por isso eu estava dizendo que os vínculos conjugais, por exemplo, muitas vezes não sobrevivem. Por quê? Porque a gente fundamenta os vínculos conjugais no sexo, no desejo sexual. Eu casei para ter sexo agora. Mas por melhor que seja o sexo da parceria afetiva, uma hora vai diminuir de intensidade. Uma hora o desejo vai diminuir.
pela repetição dos próprios fenômenos sexuais, pela limitação biológica, com o tempo, envelhecimento, a queda dos hormônios. Nietzsche, que embora pessimista, costumava dizer que o que segura o casamento não é o sexo, é a amizade, o vínculo fraternal. Né? É ter com quem conversar, é o casal conseguir conversar, conseguir dialogar, conseguir compartilhar coisas. Né? Isso é o mais importante. Né? Então, e é por isso que os casais muitas vezes se decepcionam e não se sustentam. Por quê? Porque o afeto é baseado no sexo, no apelo sexual, ou então em admiração. Eu sempre, quando falo isso, algumas pessoas não entendem essa minha colocação. Quando eu falo do amor e admiração, eu não estou dizendo que o amor e admiração é ruim, que é negativo. Eu estou dizendo apenas que não é suficiente. Nenhum casamento que dura 30, 40, 50 anos consegue se manter com amor e admiração. Eu desafio um casal que se mantém casado apenas por um amor e admiração. Sabe por quê? Porque você admira a pessoa quando está conhecendo. Então ele trabalha numa profissão que eu admiro, ele é tão assim assado que ele é admirável, ele é inteligente, é tão admirável. Ela também, eu admiro tanto ela, a delicadeza dela, a elegância, a forma dela me responder, ela é tão engraçada, ela é tão despojada, etc. Isso tudo é admiração, é ótimo. Não deve ser, eu não estou exorcizando, eu não estou demonizando a admiração, mas não se sustenta com o tempo, porque por melhor que seja a admiração que você tenha pelo outro, no dia a dia, apesar de essas virtudes, eu não estou nem dizendo que essas virtudes não sejam reais, que seja apenas fingimento, não, às vezes é real, mas apesar dessas virtudes no dia a dia, vai aparecer defeitos. Vão aparecer defeitos, e alguns defeitos em determinados momentos vão fazer você pensar, será que esses defeitos, será que as virtudes compensam esses defeitos que agora eu estou enxergando no sujeito? No dia a dia, na convivência? Então tem defeitos que fazem a gente perder essa admiração inicial. Então eu só me mantenho no vínculo se eu for além do amor à admiração. E o amor à admiração é frágil, não é suficiente para manter. Eu vejo muita gente dizendo assim, se eu não admirar, eu não consigo conviver com a pessoa, eu não consigo levar adiante. É um amor frágil. Eu sempre costumo perguntar, Jesus tem algum motivo para admirar a gente? Tem algum motivo para Jesus ter admiração pela gente? E, no entanto, ele nos ama profundamente. E nos ama profundamente quando a gente cai no chão, quando a gente erra profundamente. Né? Eu vi um filme belíssimo recentemente, né? Que o indivíduo viveu um conflito com a figura paterna o tempo todo, a figura paterna, e ele, né, cheio de encrenca, cheio de problemas, mas sempre escondendo a figura paterna, porque senão o pai ia perder a admiração nele, né? E aí o pai morreu, etc. E ele mais tarde conversa com a mãe. E a mãe, meu filho, seu pai sabia disso tudo. Seu pai sabia que você estava passando isso, aquilo, outro. Seu pai não estava nem aí para isso. O que ele se preocupava é com você estar bem. Ele amava você de maneira incondicional. Você podia chegar aqui quebrado, ele tinha aquela pose, aquela postura, mas ele não perdia uma gota do amor que ele tinha por você. Porque ele amava você como você é. Ele tinha um afeto por você da forma como você é. Ele se preocupava com você, mesmo nos dias que ele sabia que você tinha feito as piores bobagens. E ele se deslumbrou, porque a vida inteira ele cresceu tendo uma imagem de que o pai só gostava dele quando ele fazia as coisas certas e aplaudia. Olha a imagem que ficou no imaginário dele. Então, a doutrina espírita vem dizer que nós, portanto, somos convidados a amadurecer o amor na convivência mais próxima, seja de casal, seja de filho, seja da família extensa. Amadurecer o amor, porque o amor não pode ser frágil. Então, quando o indivíduo faz uma coisa que eu não gosto, ou que eu acho horrível, eu me decepciono, e o amor fragiliza, eu não amo mais, eu não gosto mais. Esse é um amor muito frágil. O amor que se fortalece na convivência é o amor que eu amo você, não apenas apesar dos defeitos que você tem, mas inclusive com os defeitos que você tem. O que não significa dizer ser conivente com os equívocos que você pratica. Então a família é esse convite maravilhoso de aperfeiçoamento dos sentimentos.
né? Aperfeiçoamento das emoções, né? A família é essa experiência maravilhosa que a gente atrita, que a gente exercita a compreensão, a paciência, é isso que forja o caráter, que amadurece o sujeito, que propele ele sempre para frente. Como diz Emmanuel, a família é o centro essencial dos nossos reflexos mentais. A nossa família é a síntese dos nossos reflexos psíquicos ao longo das encarnações. É o centro essencial das nossas irradiações mentais, das nossas irradiações psíquicas. O Espírito Emmanuel chega a dizer, numa mensagem chamada Em Casa, que muitas vezes na família, aquela relação difícil, Allan Kardec havia dito em O Evangelho segundo o Espiritismo que muitas vezes as famílias se reúnem no espaço antes de reencarnarem, pelas afinidades que as aproximam no mundo espiritual. E essas afinidades mais tarde se materializam no mundo físico em forma de vínculos e de afinidades. No entanto, diz Allan Kardec, também é comum, não raro, um espírito estranho a esse grupo, por necessidades espirituais, reencarnarem nesse seio familiar. E ao reencarnar, ele se torna um pouco deslocado, um pouco estranho do grupo familiar. Então, seja porque é um espírito muito superior, seja porque é um espírito que é muito inferior, que é muito rebelde e que é incompatível com aquele padrão familiar. Emmanuel vai dizer, de uma outra forma, na obra Em Casa, que aquelas relações problemáticas que a gente tem na família são resultados de vínculos problemáticos que a gente já teve no passado. Ele vai dizer nessa mensagem que muitas vezes o marido que bebe em casa, aquele marido alcoólatra problemático, é aquele mesmo marido que no passado foi abandonado por outro e que bebeu até morrer por nossa culpa. E aí volta ciumento, dá escândalo, bebe, fica insuportável. Ou a mulher que é rebelde, que é ciumenta, que é desconfiada, que não confia no companheiro, que é temperamental, que faz barraco, que dá crise histérica. Essa mulher é a mesma mulher que no passado foi abandonada no altar da igreja, cujo marido fugiu, e ele volta e recebe ela de volta. Porque aquilo que a gente faz nas pessoas, a gente encontra essas pessoas lá na frente para agora desfazer na convivência. A filha rebelde, ingrata, agressiva, foi a mesma filha no passado que nós abandonamos, por exemplo. Abandonamos no lar de crianças. O filho é aquele mesmo filho do passado que foi abandonado e que volta golpeando os pais, que não confia nos pais, que agride os pais, o filho ingrato. Ninguém foge dessas experiências. A psicologia vem dizer que padrões familiares se repetem. Quantas vezes nós repetimos padrões familiares? Quantas vezes a menina que vê, por exemplo, os pais brigando, o pai traindo a mãe, mais tarde vai viver uma relação muito parecida com a da mãe, como se quisesse corrigir a relação, isso inconscientemente, corrigir a relação dos pais agora no seu casamento. Então, repete, reproduz a mesma experiência, né? Ou então, quando vê essa postura, a mãe sofrendo em relação ao pai, se torna desconfiada, se torna ciumenta, ou se torna resistente em relação aos homens, não confia, não se abre por conta dessa experiência. O menino que vê, por exemplo, uma mãe dominadora, ou uma mãe agressiva, ou uma mãe que maltrata o pai, mais tarde vai crescer e não vai confiar em mulheres. Vai achar que a mulher sempre é uma misteriosa, nebulosa, que esconde sempre algo, que está sempre o enganando, porque ele internalizou isso na sua formação familiar. Ou então vai ser alguém muito manipulável, porque a mãe dele manipulou ele, adestrou ele de tal forma, e agora ele vai ser muito manipulável na mão de uma companheira manipulável. E se a companheira é muito maleável, ele não sabe lidar. Se é muito autoritária, é a mãe dele de novo. Veja quantos padrões a gente repete. A psicologia vai falar do tal pai, tal filho como cenário cultural, ambiente familiar de convivência que os filhos vão assimilando, vão absorvendo. Ou o complexo de Édipo da psicanálise, que fala sobre o desenvolvimento psicossexual, a disputa simbólica da filha com relação ao pai em detrimento da mãe, ou do filho com relação à mãe em detrimento do pai. Mas o espiritismo completa aquilo que as ciências, em geral,
e agora, em particular, ciências psicológicas, elucidam, o Espiritismo ilumina aquilo que a ciência ignora, respeitando e caminhando lado a lado na ciência, naquilo que a ciência investiga. Assevera, aliás, Allan Kardec na obra A Gênese. O Espiritismo vem dizer que o tal pai, tal filho, pode ser realmente do ambiente cultural, familiar, da convivência que o filho vai assimilando, mas também, e especialmente, é muito comum serem espíritos afins, que já tinham esse padrão de comportamento, daí tal pai, tal filho. Chico Xavier, em uma bela entrevista, vai dizer, por exemplo, que muitas vezes o casal que fumava, que ou usava droga, ou bebia em excesso, ou usava maconha, etc., e às vezes tem filho. E às vezes quando tem filho, até pela responsabilidade da maternidade e da paternidade, param daquele vício, daquele hábito. E às vezes aquele filho, mais tarde, vai repetir o mesmo padrão. Às vezes vai repetir a mesma droga. Né? Usava maconha, daqui a pouco, olha o filho usando maconha. Anos depois, eles já largaram. Nem viu na convivência aquele exemplo, crescer naquele exemplo. Por quê? Chico Xavier vai dizer, porque esses filhos eram os espíritos que ficavam ali, na atmosfera do casal, e fumavam maconha com eles. Então, quando reencarnaram, trouxeram já o padrão predisponente. A ciência tenta averiguar a hipótese de um padrão genético, de uma predisposição genética. Mas a grande verdade é que há também um elemento espiritual muito forte ali. Um elemento espiritual bastante contundente. Por isso, amigos, vínculos familiares têm a ver também com laços espirituais que retomam a experiência. Daí a oração em família, daí a convivência em família, daí o amor em família deve ser sempre exercitado e nenhum espírito se arrepende disso. Eu nunca vi um espírito mediúnica me aparecer em mediúnica dizendo, eu amei muito minha família na Terra, não se façam de besta não façam o que eu fiz não. Não percam seu tempo amando os seus familiares, não, e perdendo sua vida, não, perdendo o tempo de vocês. Vão ser felizes. Larga a família de lado. Eu nunca vi esse tipo de discurso. Pelo contrário, eu vejo os espíritos em consciência de paz quando fazem a sua parte. E com consciências de remorso quando abandonaram a família, quando negligenciaram a família, quando deram maus exemplos, seja o exemplo da violência, da repressão, da falta de afeto, da crueldade, da grosseria, seja o exemplo de mimar demais e de viciar os filhos numa vida mimada demais, que também levam os filhos a se perderem e cujos pais no mundo espiritual muitas vezes choram e lamentam essa oportunidade. Daí é uma das missões mais grandiosas a maternidade e a paternidade. Eu nunca vi. Agora, ame a sua família sem necessariamente viver a vida dos seus familiares. Amar os familiares não é perder a sua individualidade, perder o seu próprio compromisso com você mesmo, porque o maior compromisso que a gente tem é com a gente mesmo, para depois com os outros, e faça a sua parte, o seu papel de familiar. Você não vai mudar o outro na base da violência. Você não vai iluminar o outro se o outro não quer acender a luz dentro dele mesmo. Cada um que acende a sua própria luz, mas faça a sua parte. Não abandone o barco. Como diz Joana de Ângeles, se o marido é ingrato e irresponsável, se o filho é agressivo e rebelde, te mantém no posto. Até onde as tuas forças permitam, até onde chegue o teu limite. Quando chegar ao limite, aí tome alguma providência. Mas tenta te manter no posto. Tenta te manter no posto até o máximo das suas resistências. Se é o filho rebelde que está abandonando sair de casa, que ele saia de casa, mas que você não expulse. Que o marido queira abandonar o barco, mas que você não fuja das responsabilidades. Que a esposa queira abandonar a família e cair no reggae, na bagaceira, na farra, na promiscuidade, que ela faça, mas que você permaneça. Então, mantente no posto de Joana de Ângeles, porque aquele que rompe o vínculo, aquele que abandona, aquele que dilacera, esse carrega consigo o fardo da responsabilidade, com algumas exceções, quando se trata de alguma ocasião específica, alguma situação muito específica, onde não é possível continuar. E para manter o respeito e o amor, porque o amor pode continuar de uma outra forma, há às vezes dissolução de determinados vínculos para evitar coisas maiores, como diz Emmanuel, como uma amputação de um braço ou de uma perna para que a infecção não tome conta do corpo. É um mal menor o desvinculamento, a ruptura do laço em algumas ocasiões, mas se há uma outra alternativa que a gente tente, como cristãos,
como espíritas em particular, até o limite da força de cada um. E só cada um é que vai dizer o limite da sua força. Mas como diz Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Os apóstolos abordaram ele, porque a mãe e os irmãos estavam ali, querendo pegá-lo e levá-lo para casa, afinal, já haviam ouvido falar que os fariseus estavam armando contra ele. E Jesus, que não perdia uma oportunidade para dar uma lição, responde, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eu vos digo em verdade que todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é minha mãe, meu irmão, meus irmãos. Ele não queria desprezar o amor familiar, mas ele queria dizer que o vínculo familiar é uma oportunidade maravilhosa, através dos laços consanguíneos, para desenvolver laços espirituais. Porque às vezes há vínculos materiais da carne, mas não há vínculos espirituais. Mas o propósito dos vínculos da carne é desenvolver os vínculos espirituais. Porque os vínculos da carne desaparecem com a morte. Mas os vínculos espirituais permanecem. São as famílias materiais e as famílias espirituais. Há irmãos e há vínculos que são muito mais fortes do que os laços biológicos, porque são nossa família espiritual. Mas se a gente for colocado naquela família consanguínea, é para também desenvolver vínculos e laços espirituais naquela família consanguínea. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo que a família é a oportunidade de desenvolver laços de conexão da família espiritual, da família divina. Afinal, o amor material de mãe, de filho, etc., são experiências sublimes para um amor universal, para um amor ainda mais transcendente, para um amor ainda maior. A mãe de André Luiz, na obra Nosso Lar, quando foi visitar ele, e ele estava quebrado, chegou no Nosso Lar como suicida indireto, né? Porque se acabou nos excessos e chegou como suicida indireto, ao quebrado, ainda com consciência de culpa, arrebentado, e a mãe foi falar com ele, ele começou a se queixar. Começou a desabafar, agarrou o colo da mãe, chorou, ainda se queixou dela, dizendo que a senhora não veio me visitar, etc. Ela até esclareceu que não é bem assim. Ela morava em uma região superior e ela foi visitá-lo. E aí, em determinado momento, ele começa a se queixar, dizendo que maltratavam ele, que não era justo, que ele estava passando isso e aquilo. E a mãe de André Luiz, que era um espírito superior, disse assim, meu filho, cala um pouco as tuas queixas. Cala-te, meu filho. Porque quando você fala assim, o meu sentimento de mãe terrena, de amor de mãe terreno, retorna com força e eu tenho vontade de pegar você nos meus braços, sair reclamando com Deus e o mundo aqui na colônia, colocando cada um no seu lugar, dizendo que você está sendo tratado de maneira injusta, dizendo que você precisa e merece um lugar de privilégio e defender você como uma loba, como uma fera diante de todo mundo. Mas aqui eu tenho exercitado um amor maior. Eu tenho exercitado um amor ainda maior. Porque aqui a gente aprende que há um amor maior ainda do que os vínculos e os papéis terrenos. O amor de natureza espiritual, que se doa, que se renuncia. Você não é o único filho que sente falta da mãe. E eu não sou a única mãe que sente a falta do filho. Que sente a falta do filho. Então cala-te um pouco, porque estamos aprendendo a ter um amor ainda maior, ainda mais transcendente. Eu me lembro de Meimei, a mulher de Arnaldo Rocha, companheiro de Chico Xavier, que apareceu a Arnaldo Rocha depois de desencarnada, e ele era muito jovem, ficou viúvo dela muito cedo, e ficou muito saudoso dela, e ela apareceu algumas vezes, ele estava muito triste, né? Recentemente casado, alguns meses ela desencarna, ele tinha 20 e poucos anos, e um dia ela apareceu para o Chico Xavier e disse assim, você não sabe, Arnaldo, você não sabe a dor que me dá de ter que dizer isso, mas eu quero lhe dizer que eu estou aqui no mundo espiritual aconselhando você, sugerindo a você, se case outra vez, se abra para conhecer outra mulher, para se relacionar com ela, porque eu aqui estou aprendendo com Emmanuel um amor maior, um amor mais grandioso. Você é muito jovem, rico de forças físicas, de vitalidade. Se eu estivesse na Terra, fisicamente, e você viesse para cá, eu sentiria também falta da companhia de alguém. Então não se prive. Se eu amo verdadeiramente, o amor não é o amor. O amor não é um elemento da carne, não é um dispositivo da carne. O amor é um elemento do espírito. Eu preciso lhe dizer, apesar da dor que eu tenho ao imaginar você nos braços de outra mulher, mas apesar disso, eu preciso dizer a você
Abra-se a um relacionamento, a uma afetividade. O vínculo nosso, eu não esquecerei, você não esquecerá, mas seria egoísmo meu querer que você ficasse com 20 e poucos anos, viúvo para sempre, esperando você chegar aqui para ter um contato com você. Abra-se a uma outra oportunidade. Você precisa ver a experiência da família, ser marido, ser pai, que eu não pude lhe dar filhos e nem ser esposa sua, por causa de necessidades espirituais que me fizeram retornar à vida espiritual de maneira precoce. Você não sabe a dor que eu sinto ao dizer isso a você, mas eu estou também exercitando um amor que é muito maior do que o amor das posses. Eu estou aprendendo com Emmanuel a amar sem possuir. A amar sem possuir. Olha que lição. Mais tarde, no entanto, Chico disse que quando ele se casa por segundas núpcias, né, e se relaciona com outra pessoa, Meimei chega a pedir a Emmanuel a oportunidade de reencarnar como filha dele. E Emmanuel disse, você não tem essa necessidade espiritual. Você está, na verdade, um pouco agoniada, inquieta, de pelo menos voltar para ficar como filha ali e ficar no meio do casal. Não é necessário, você não tem essa necessidade, você está ainda inquieta e precisa ainda domar esse temperamento, essa emoção feminina de posse. Afinal, agora ele começa uma experiência, vai receber outros seres como filhos, seres com os quais ele tem necessidade de conviver, e se depender de mim, você não reencarna como filha dele. Porque é motivada por um desejo muito pessoal, muito de interesse pessoal. E com essa palavra de Emmanuel, Meimei recuou e não quis saber. Então a família é esse desafio, meus amigos. Um espírito evoluído, diz André Luiz em uma das obras, quando examina Cipriana, no Mundo Maior, capítulo 5, O Poder do Amor, um espírito notável. Ela chega no ambiente e havia um obsessor ali tomando conta do obsidiado. André Luiz já deu passe, orou, etc. Ele disse, olha, a gente fez o que a gente podia fazer. Aí Cipriana chega, abraça o espírito, meu filho, o espírito começa a chorar. Aí abraça o obsidiado também, tira ele do corpo pelo sono, abraça os dois começam a chorar, se ajoelham diante dela. Ela nem falou nada demais, mas ela irradiava já. E aí o benfeitor espiritual diz assim, André, sabe qual é a nossa diferença para a Cipriana? A gente ama, mas a gente ama se esforçando fazendo o bem. Ela já irradia o amor. Ela, quando pega esses dois, o obsessor e o obsidiado, ela trata eles como se fosse sangue dela, como se fosse da família dela. O espírito evoluído, ele olha para alguém estranho e socorre como se fosse o próprio filho. Essa é a diferença de um espírito evoluído para um espírito como nós, que temos momentos de amor, que a gente consegue amar, mas que ainda não conquistou essa qualidade intensa que é na família a primeira escola do exercício desse amor. É isso, meus amigos. Espero que vocês gostem. Muita paz e até a próxima.